E aí, moçada, como o vídeo estava ficando, o outro vídeo estava ficando muito grande, separei aqui, fiz a parte 2, trigonometria especial do Enem. Vamos lá, Chapuletation. Safadinhos. Questão 145 está em 2018, essa aqui, ó. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a Wright Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Está aqui, ó, a cadeira, o ponto A, bonito! É uma roda gigante, fantástica. Mas vamos lá. O que a gente quer dessa roda gigante? A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a right roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Vocês estão vendo que tudo parece uma circunferência trigonométrica, né? Está começando ali como se fosse 0 grau. Seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, olha só que legal. Tá aqui, ó. Então, começa naquela posição, ele está a 88 metros do chão. Cara, é alto pra dedé o bagulho. Mas tá. Vocês estão vendo aqui que essa situação aqui é uma função trigonométrica. É tanto que quando fizer a pergunta, você já vai ter essa certeza. Mas aqui eu quero que você bata o olho na função e fale, eu conheço essa safadinha, eu conheço. Então, olha aqui. Qual dessas funções corresponde a esse tipo de gráfico? Vamos resolver agora. Eu vou diminuir um pouco as letrinhas para a gente riscar um pouco para vocês verem a resolução desse bagulho. Vamos lá. Tá aí a paradinha, ó. A função é essa aqui, a roda gigante. Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam na hora de resolver esse bagulho é com quem que ela parece? Vocês acham que essa função ela parece com seno ou com cosseno? Só de responder isso, você já vai visualizar umas respostas que você pode dar aquele... Então, olha lá. Lembra qual a diferença? A gente já fez até agora 2 cossenos, né? Então, esse aqui, ó, é o seno. Se você lembrar disso, ó, o seno pelo ponto do meio, tá? Ele começa do 0, vai até 1, vai até meio e volta no 0 em 2π. Só de olhar para cá, o que você me diz dessas respostas? O que você me diz dessas respostas? Basicamente, você vai destruir essa aqui. Você vai destruir essa daqui. Agora, esse aqui, dependendo da situação, ainda pode ter alguma coisa a ver com cosseno. Mas na prática, não. Se você pensar bem, você já mata essa questão aí, já dá para ver a resposta muito claramente. Mas vamos entender como é que funciona a parada. Primeiro lugar, se a função seno ela tem essa mesma aparência, o que, que o A faz com ela, gente? O que, que o A faz com ela? Faz ela subir. Aqui era 0, aqui está no 88. Cara, é muito legal, ó. Já dá para saber que o A é 88. O que, que o B faz? O B faz espichar ela assim, ó. Então, se você olhar para esses 2 lugares aqui, isso aqui é a amplitude, ó. É a mesma medida que fica do 88 para cima e do 88 para baixo. Então, quando você subtrai 168 de 88, dá 80. Então, o 80 está na frente do seno e o 88 está separado. Poxa, fica muito fácil, muito simples. Já dava, se tivesse continuado a matança ali, ó, já dava para perceber que não podia ser isso, porque esse é o cosseno, e essa daqui também não. Já dava para perceber aqui quando a gente vislumbrou que o seno começa ali no meio, certo? Mas vale a dica, é legal a gente saber se tivesse um outro seno ali, como é que você ia diferenciar, Então é assim,
tá? Lembra da função básica, cara. O seno começa do meio, vai para cima, volta e termina no meio. O cosseno começa em 1, vai para -1 e termina em 1. Tá? Essas duas já dá uma diferença legal. Partiu? Mais uma? Caderno Amarelo 2018, questão 157. Sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas pelos números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem separada por ângulos de π/6 radianos, conforme a figura. Então tá aqui, olha a figura bonita! Tá aí. Os ângulos, ó, cada valor desse, ó, guarda isso aqui, né? Cada valor desse tem π/6, ou seja, 30 graus, né? Fala sério. Aí dá aquela assustada porque o cara vê um radiano. Ai, meu Deus! Cara, facinho demais. π/6 é 30 graus. Então, continua lá a bagaça. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pela circunferência desta malha, não podendo passar pela origem. E considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Então, vai lá, 3,1. Para realizar o percurso mais curto possível, atenção para esse detalhe, o mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A. Então, você vai sair do ponto B e vai até o ponto A. O objeto deve percorrer uma distância igual a... Moçada, sempre que a gente faz comparações entre retas e circunferências, a gente sabe que a reta é sempre a menor distância. Então, aqui, ó, se você for olhar francamente aqui, você poderia fazer isso aqui, ó. Subir, ele diz que tem que ir aqui em cima, ó. Por exemplo. Esse é um caminho, beleza? Aí, você poderia até subir até aqui, ó. Aqui, segue essa paradinha, chegou no ar. Mas vocês estão vendo que cada vez que você sobe, naturalmente você vai tomar um caminho maior. Então, a gente tem que pensar por caminhos que passam aqui por baixo. Vamos dizer que ele sai daqui, ó, e faz essa curva e vai para cá. Tem um caminho legal aqui. Mas imagina o seguinte, ó. Entre partes curvadas e partes retas, o melhor caminho é aquele que tem menos curva. Porque a curva, o próprio teorema de Pitágoras já arremata isso, né? Se você vai fazer esquinas ao invés de cortar reto, você vai caminhar mais. Então, imaginem, olhando aqui sinceramente, olhe bonitinho para essa figura e me diz qual seria o caminho mais prático, tá? Primeiro, de novo, é importante falar que o comprimento para você viajar em cima de uma circunferência é 2π vezes o raio dela. Então, você está vendo? Quanto mais alta você pegar a circunferência, maior vai ser o raio. Então, não é uma boa, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente pensa que a menor circunferência que eu poderia percorrer é aquela que tem o raio 1. Ou seja, o caminho aqui, para mim, o caminho ideal, ele deveria passar dessa forma. Vai aparecer animação aqui, mas aqui, ó. Não. Esse aqui seria o caminho ideal. Né? Nessa brincadeira, eu tenho 1, 2, 3, 4 períodos que correspondem a π/6. Não foi isso que ele disse antes? É como se fosse 4 ângulos de π/6. Então, gente, ó, esse caminho aqui do meio seria o que a gente deveria tomar. Então, vamos lá. 4π/6, ó. É como se fosse 4π vezes 1, que é o raio, né? Dividido por 6. E se a gente fizer uma simplificaçãozinha básica, ó, divide por 2 aqui, divide por 2 aqui, vai dar 2π vezes 1. Cara, já achei a resposta. É verdade, ó. Por quê? Se você pensa, ó, vamos de novo aqui. Se cada lugarzinho desse aqui é 1, aqui também é 1, cada intervalo desse é 1, você vai andar na reta, você vai andar 8 unidades, certo? Vamos aqui, olha, conta comigo, para não dizer que a gente está brincando. 1, 2, 3, aí você faz a parte da curva, que é, quanto é o valor da curva? 2π/3. Aí você anda 4, 5, 6, 7, 8.
Ou seja, você anda em linha reta 8, enquanto em curva você faz 2π sobre 3. Então, a resposta aqui é a letra A. Beleza? É a menor distância possível. Quanto mais reta, comparado com curva, melhor. Legal? Vamos para mais questões. 2018, caderno amarelo. Para decorar um cilindro circular, será usada uma faixa retangular de papel transparente, no qual está desenhado em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros e, ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice. Então, tá aí, olha o desenho, olha que bonitinho. Aí vem a pergunta. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Ele quer esse tamanho aqui, ó, a altura desse cilindro, certo? Então, esse papel aqui enrolado, cara, ele já dá uma noção do que é. Eu vou manter os desenhos aqui um pouquinho menores para a gente riscar aqui em cima, tá bom? Eu deixar o enunciado junto e a gente já vai resolver a bagaça. Vamos lá. Então, aí, como melhorou? Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Esse tamanho aqui, teoricamente, ele corresponde ao quê? Esse tamanho aqui é uma volta em torno da circunferência. Se você pensar que você vai dar uma volta aqui, ó, aí você vai achar que esse aqui é o comprimento da circunferência. Ele tinha dito que o raio dela era 6 sobre π, e o que a gente pretende achar é essa altura aqui, certo? Se fosse para resolver assim, sem pensar muito, partindo para a destruição, a gente faria 2π vezes o raio, que é 6, 6 vezes 2, 12, o π morre com π, sobra só 12 centímetros. E aí a gente usaria, na verdade, a tangente de 30 graus. Lembra da fórmula da tangente? É coca, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quando você usa que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa que o cateto oposto a esse triângulo, que é o H, dividido pelo adjacente, que é 12, a gente acha que, ó, multiplica cruzado, 12 por 3 dá 4, 4 raiz de 3, o cara vem todo feliz e dá aquela chapuletada. Só que, ó, vale a pena a gente refletir para a seguinte situação. Vocês caíram numa pegadinha que eu produzi aqui, porque eu disse que dava uma volta completa. Mas, ó, imaginem que a situação que envolve esse cilindro, vocês estão vendo aqui pelo desenho da própria questão, você vê que não é uma volta só que ele dá. Pela lógica, ele vai dar mais de uma volta. Se a gente fizer pensamento nessa situação, você vai errar a questão. Então, ó, cara, pensa direitinho. Não é uma volta só. Se fosse, ia ficar uma linha. Está vendo que ele dá várias voltas. Se a gente for obedecer a essa situação que está ali, paga todo, pensa que esse é a primeira volta. É como se esses dados que ele desse e que a gente obteve, na verdade, foi essa altura aqui, ó, como se fosse esse tamaninho aqui. E isso não é a altura do cilindro, é uma parte dela. Tá? Então, imagina o seguinte, ó, isso aqui é 4 raiz de 3, certo? Apaga, então, que a coisa não está certa. A gente imagina, então, ó, que essa situação que eu fiz toda a continha é como se fosse isso aqui, ó, um pedacinho do triângulo. O 12, na verdade, é essa medida, e 4 raiz de 3 é essa. Mas está vendo onde eu coloquei a bolinha? Está mais ou menos o número de voltas que esse troço vai dar em torno do cilindro. Então, uma volta é 4 raiz de 3 a altura, né? 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a altura mesmo do cilindro é a gente multiplicar essa medida por 6, que vai dar 24 raiz de 3. Então, volta lá e coloca a resposta certa, que é a letra B. Legal? Vamos para mais uma questãozinha de trigonometria. Questão 172. 19, hein, gente? É de 19. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara está representado na figura. Então, tá aí um motorzinho, H igual a 0, começa, ele sobe. A função HT, 4 mais 4, seno de lá vai um monte de coisa aqui, um chapuletado, é definida para T maior que 0.
Descreve como varia a altura e medida em centímetros da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo T medida em segundos. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em 2 instantes distintos. O valor do parâmetro B, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente, atenção, guarde isso aqui, que em menos de 4 segundos após o início de funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Então, essas aqui são informações importantes. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é 1, 2, 4, 5 ou 8. Então, vamos devagarzinho aqui, ó. Vamos pensar naquela estrutura, na estrutura dessa função que vocês estão vendo aí, certo? A gente já falou anteriormente da função seno, esse 4 lá fora, o 4 lá dentro e mais esse monte de coisa que está dentro do seno faz sempre alguma coisa com a função. Vamos devagarzinho aqui, vamos lá. Se a gente imaginar, então, a função seno, ó, você repara que a natureza da coisa bate com o que está falando, né? Só que, pelo que nós vimos aqui, ele não tem valor negativo. O negócio começa em 0 e ele sobe. Então, tem alguma coisa estranha com essa função. A gente precisa imaginar o que vai acontecer. Como a imagem do seno vai de menos 1 até 1, a imagem que a gente tem aqui, de novo, hein, gente? Ó, não conta para os professores de matemática, não, essa coisa não, os outros professores. Né? Eu sei porque eu estou fazendo aqui a parada. Mas é como se a gente multiplicasse, tá vendo? Ó, 4 vezes de menos 1 até 1, dá para a gente ver que vai ficar 4 menos 4 e 4 mais 4. Essa função ela vai de 0 até 8. Então, isso já é uma coisa legal, tá? Ela já muda um pouquinho a figura gráfica que a gente tinha. Ela não vai ter essa aparência aqui, certo? Se a gente fosse mudar a coisa, ela faria isso aqui, tá bom? Mas vamos analisando cada parte aí, cada situação. Certo? Então, aqui ó, já matei a parte A e B. A gente sabe que ela vai de 0 a 8. Mas agora, então, se você olhar direitinho para essa função, você vai ver que ela não está certa. Porque ela não podia começar com 4. O cilindro não pode começar com 4. Né? A gente já sabe que ele começa do 0. Então, a gente precisa fazer uma alteração, digamos assim, nessa função. E ela vai surgir pelo que está ali dentro. Tá? Do que está dentro da função seno, aqui, ó. Bate o olho aqui dentro, ó. Essa primeira parte está certa, mas o começo e o final dela é que a gente vai ter que discutir, certo? Então, vamos lá. Se ela começa no 0, a gente precisa imaginar que houve um deslocamento. Vocês estão vendo aqui, ó, se vocês lembrarem do que a gente fez anteriormente, esse π sobre 2 é mesma coisa que um deslocamento para a direita de 90 graus. Vocês estão vendo aqui que a curva ela viria aqui, ó. Então, o ponto mais baixo dela, ele vai andar para cá. Ou também, se a gente imaginar que um valor negativo, 90 graus negativo corresponde na primeira volta a 270. Então, é como se essa função andasse também para cá. Tem essas duas formas, né? Vale a mesma coisa. Ou ela anda 90 para a direita ou anda 270. Então, na prática, a função vai ter uma aparência diferente. Né? Aqui, ó. Agora sim, eu já analisei o A, o B e o D. Agora, se a gente precisa dessa interpretação da função, está aí. Mas na prática, você poderia começar a questão pelo que está na frente do tempo ali, porque ele está querendo saber o valor de beta. Então, isso aqui foi um refrescar de ideias aqui, mas você podia tranquilamente começar a questão a resolver por essa parte aqui, ó. Tá? Mas reparem que eu precisava entender que ela começa no 0, ela vai até o 8 e ela desce até o 0 de novo. Tá? O 8 é o valor máximo, que é o tamanho do pistão, certo? Então, vamos lá. Se a gente analisar o que está dentro da função, você está vendo que é o seno disso aqui, né? Eu já tirei o mínimo aqui e juntei tudo. Se
o valor mais baixo possível do seno, é quando ele é -1, então eu preciso entender o que acontece aqui dentro. Ó. Esse valor aqui, quando é que o seno dá o valor mais baixo possível dele? Tá? Então, nós vamos usar essa informação. Tá? É quando é em 270, ou menos π sobre 2. Então, usei o menos π sobre 2 porque ele está na questão. Quando você corta aqui, vocês estão vendo que esse 2 vai morrer com esse 2. Esse menos π, quando eu passar para cá, vai passar mais π. Vai meio que zerar tudo. Ó. Vai zerar tudo. Ou seja, é quando o tempo é igual a zero. Então, isso aqui a gente já sabia pelo desenho que eu acabei de fazer. Mas finge que você está começando a questão aqui. Tá? O ponto mais baixo da função é o zero. Ele começa embaixo e depois ele vai subir. Tá? Se a gente relembrar da estrutura, tá? Uma opção também seria aquela ideia do 3π sobre 2. Tá? Menos π sobre 2, que é menos 90, a mesma coisa que 270. Certo? Então, tá aqui. A gente já conhece isso aqui. A gente já sabe dos pontos mais baixos. Agora, a gente precisa entender o que aquele beta vai fazer ali na frente, certo? Vamos lá. Isso aqui tudo. Ó. Esse aqui seria o gráfico. Esse, do jeito que está aqui, seria um gráfico como se o beta fosse 2, por exemplo. Né? Nós teríamos essa situação. Então, a análise aqui que a gente precisa fazer é do valor de B. Eu quero o valor de B para que ele alcance 3 vezes o ponto 6 centímetros. Legal? Então, agora sim, como o beta ele interfere no período, se a gente usar aquele recurso do período, ó, o período do seno normal é 2π. Esse K é o número que está aqui na frente. Vocês estão vendo que o beta eu desconheço, mas eu sei que ele é o número que está na frente do T. Seria beta sobre 2. Se a gente passa o 2 que está dividindo, multiplicando, está vendo que vai virar um 4 e o beta passa aqui, a gente pode então usar os valores que a questão deu como referência, né, para a gente construir os períodos. Então, por exemplo, se o beta fosse 1, o P seria 4π. Tá? É aqui, ó, o beta. Tá vendo? 4π dividido por 1 é 4π. Ele não disse aqui que o π era para ser 3? Então, o período tem a ver com 12 segundos, tá? Se o beta fosse 1. Se o beta for 2, ó, 4 por 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6 segundos. Se o beta for 4, o período seria de 3 segundos. 4 por 4 dá π, e o π é 3. E se ele fosse 5, 4 sobre 5 dá 0,8 vezes 3, que é o valor de π, 2,4. E, por último, se o beta for 8, o período seria π sobre 2. O π é 3 e dividido por 2 dá 1,5. Vamos entender isso aqui graficamente para vocês arrematarem a questão. Olha só. Eu tenho que ter 3 vezes essa posição. Isso aqui, ó, 12, de cara, o 12 eu já vou eliminar. Porque se o período for 12 segundos, ele vai levar 12 segundos para fazer uma volta. Nem é viável. 6 segundos eu também já vou eliminar. Então, não pode ser 1 e não pode ser 2. Certo? Já vamos eliminar. Se, tá vendo aqui que ele pegou o valor 6, ele quer aqui, ó. Tá? Volta lá na questão. Ele quer saber quando é que ele passa pelos 6 centímetros. Esse cara só passa uma vez. Tá? Se a gente considerar agora o beta valendo 4, quer dizer que em 3 segundos ele dá uma volta, certo? Ele subiu uma vez, subiu duas. Quantas vezes ele chegou no 6 aqui? Ó? Só 2. Então, também não é o beta igual a 4, que o período dá 3 segundos. Tá aí um outro aqui, mas não vale. Agora, olhem o 5. O 5 dá 2,4. Né? Então, 2,4 antes do 5, quantas vezes ele toca lá? 1, 2, 3. Então, o beta igual a 5 que resolve a questão. Beleza? É massa, né? Legal, né? Mas vale a pena, moçada, vale a pena. Beleza? Vamos lá para a destruição. Tá? Na prática mesmo, se você começasse
pela análise do que está dentro do seno já dava para fazer, mas eu precisava que vocês entendessem que é a partir do zero que a coisa começa e é aí que vem a destruição da questão. Legal? Vamos para as próximas. 2019, 2. 2019 tiveram duas provas, então isso aqui é o caderno amarelo da segunda prova que aconteceu em 2019, tá? Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo A seno de WT mais θ. Representa os parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, que é o W, 2π sobre t. Você está vendo que aquele esquema que eu estava falando na outra questão bate certinho aí, ó. É o K, o beta, qualquer valor aí. É a frequência, né? E esse t maiúsculo é o período, é o tempo que demora para dar uma volta. A amplitude é o deslocamento máximo, o θ é o ângulo, que ele está entre 0 e 2π dividido pela frequência, no caso, né? Se a frequência for maior. O gráfico representa o movimento periódico PT em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme a figura. Está aqui, ó. 0, pá, pá. Tá vendo? Ó, em π, ele deu uma volta completa. Ó. 2π, ele já deu 2 voltas. Né? 4π, ele já deu 4 voltas. Mas o que ele quer dessa questão? Vamos lá. A expressão algébrica que representa a posição PT da cabeça do pistão em função do tempo TE. Olha isso aí. De cara, todos são seno, porque ele já tinha falado, né? Então, dá para a gente vislumbrar alguma coisa, tá? Se a gente lembrar do que falamos há pouco, o seno ele sempre começa no zero e ele sobe. Então, de cara, você já pode perceber que o valor de A, né? Você já sabe que o A é 4. Por que ele não seria menos 4? E a gente já elimina essa e já elimina essa. Porque o menos aqui na frente, ele inverteria a posição da curva. Então, ela ficaria para cá, ó. Ela desceria aqui inicialmente. Então, de cara, se ele é positivo, começou para cima, o A já vale 4. Positivo. Né? O que a gente consegue notar também? Ó? Que como a frequência é 2π sobre o período, a gente consegue saber que o período não é π? Quando é que ele dá uma volta completa? É π. Então, a frequência é 2. De cara, então, o que sobra? Que a gente pode eliminar a questão, a letra E, né? Que é 4 vezes t. Certo? Agora, ficou entre a letra A e a letra D. Né? Por que a gente tem que imaginar que o ângulo... Tem dois lugares onde o ângulo ele pode deslocar. Né? Esse valor aqui do θ, ó, que aparece no gráfico, é um deslocamento para a direita ou para a esquerda. Vocês estão vendo que o seno começou exatamente no zero? Então, ou θ seria zero, ou θ é π sobre 4. Π sobre 4 é um deslocamento que a curva teria que começar aqui, ó. Tá vendo? Π sobre 4 é metade do π sobre 2, ó. Isso aqui é π sobre 4. Se ela começasse aqui, seria a letra D. Então, só por esses elementos aqui, a gente sabe, a gente garante que a letra que responde à questão, como ela começa do zero, não pode ter o θ igual a π sobre 4, então sobra somente a letra A. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu vou deixar na descrição o link para o conteúdo das funções do tipo trigonométrica e também as questões do GeoGebra. Né? Vou colocar aqui para vocês clicarem e assistir também. Mas, gente, quanto mais vocês estudarem, mais fera vocês vão ficar no negócio. Fiquem com Deus e até a próxima!